Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho, você está no podcast MMA Ganhador e antes de falar sobre o melhor do mundo das lutas, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix e também pode assinar a nossa playlist, seguir a nossa playlist lá no Spotify. Galera do mundo das lutas, o convidado dessa semana é o Guilherme Cruz. Mais uma vez a gente vai ter o prazer de fazer a resenha com ele. Ele é correspondente do site MMA Fighting aqui no Brasil. Gui, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso podcast. Meu amigo, é um prazer sempre participar do podcast para poder falar sobre os assuntos do momento. Sempre tem muita coisa para falar, né? Exatamente. Gui, pra começar, já com a notícia tá agitando aí a semana, Yoel Romero está rico e não é com o UFC, né? Ele teve um processo, ele ganhou um processo contra a marca de suplementos que, segundo ele conseguiu comprovar, contaminou o suplemento no qual justificou o doping que ele caiu lá em 2016, se eu não me engano, ou 2015, quando ele enfrentou o Ronaldo Jacaré. Ele ganhou o processo e nesse processo ele ganhou mais de 27 milhões de dólares, o que são aí mais de 100 milhões de reais. E aí todo mundo começa a pensar o que vai ser da carreira dele, porque um lutador de MMA dificilmente ganha esse valor lutando no UFC, a não ser que seja um Conor McGregor da vida, uma Ronda Rousey ou algum lutador de altíssimo nível. E todo mundo começa a pensar, o que vai ser da carreira dele? Será que ele precisa voltar ao octógono para ganhar 50 mil dólares, 100 mil dólares, ou sei lá quanto que ele ganhou de bolsa nas últimas lutas, porque ele tem uma luta marcada no UFC 241, agora em agosto, contra o Paulo Borrachinha. Será que estamos diante de mais uma vez dessa luta cair pela terceira vez, Gui? Cara, eu acho que que a luta cair, acho que não, né? Ele tá, se ele tiver saudável, né, da pneumonia que causou o cancelamento da última, acho que ele vai querer voltar, porque independente do dinheiro, é o que o cara gosta de fazer, né? Obviamente receber uma bela quantia dessas aí faz você repensar se você quer treinar 3 vezes ao dia, né? Mas, realmente, cara, eu fico feliz por ele, por ter conseguido ter uma compensação, né, pelo que passou e tal, mas ele ainda não recebeu o dinheiro, né? Ele ganhou o processo, deve caber recurso, não sei se cabe recurso, né, mas não é uma grande empresa de suplementos, né? Me questiono se eles terão 27 milhões de dólares para pagar o Yoel Romero, né? Ou se vão declarar falência ou alguma coisa assim. Pelo que eu vi, a Ana Guedes, que é advogada de vários lutadores brasileiros, ela comentou no Twitter ontem que pode haver a chance dele receber uma quantia, se não tudo, uma grande parte disso é seguro, né? Porque geralmente essas empresas têm seguro e tudo mais, que pode pagar parte da multa para o Yoel Romero. Então eu fico curioso para saber quanto realmente ele vai receber desses 27 milhões, se não for receber tudo, né? Mas de qualquer forma é excelente, né? Para um cara, lutador de MMA, qual lutador de MMA que você tem certeza que ao longo da carreira no UFC ganhou 27 milhões? São poucos, se passar de 10 já é muito. É tipo um Conor, um Nate Diaz, mais pelas lutas com o Conor, né? Brock Lesnar, o Anderson Silva, o Sam Pierre, John Jones, esses caras assim, você pode pensar, pode ser que eles chegaram perto desse número, mas mesmo assim não tem tanta certeza assim, né? Então, feliz por um cara que conseguiu comprovar a inocência dele e ser ressarcido por isso, né? Enquanto a gente vê vários atletas brasileiros até, né, que foram pegos por doping, que culparam suplementos contaminados, mas eu sempre pergunto pra eles, o que você vai fazer? Você vai entrar com processo? Você vai processar a empresa que fez o seu suplemento pra ser ressarcido? Nenhum deles falou que ia processar. Todos iam, a gente tá conversando, vamos ver, estamos conversando lá pra ver o que vai acontecer. Nenhum deles, sim, eu vou processar porque isso foi errado, isso me prejudicou. Atletas ficaram 2 anos parados e não vão processar com a empresa. Eu acho isso, a burrice, né? Porque você foi prejudicado. Se você tem certeza que foi um suplemento contaminado ou que você conseguiu provar que foi, cara, processa, cara. Você tem que ser compensado por isso, né? Espero que o caso Yoel abra os olhos das pessoas com relação a isso. Exatamente, era até a pergunta seguinte que eu ia te fazer, que o curioso desse caso é que o Yoel Romero, uma vez que ele conseguiu comprovar a contaminação, ele teve a suspensão diminuída, né? Ele teve uma suspensão só de 6 meses, mas ele não parou aí, ele insistiu no processo, ele foi até o final,
e recebeu essa quantia. Até vi na nota do MMA Fighting que parece que houve julgamento, só que a marca do suplemento sequer apareceu no julgamento, e aí foi decidido pela corte, enfim, que esse seria a remuneração, né, que o El Romero receberia por conta do processo. Mas o que eu acho curioso é bem como você falou, não é o primeiro caso de contaminação comprovada, mas é o único caso, pelo menos expressivo desse tamanho, de lutador que ganhou dinheiro em cima da marca de suplementos. O que como você falou, é burrice, né? Porque se o lutador realmente foi prejudicado, eu acho que é estranho eles se contentarem apenas com a diminuição da pena, né? Eu acho que eles deveriam ir até o fim, porque se eles realmente não têm nada a esconder, se eles realmente foram prejudicados e tiveram os suplementos contaminados, eles deviam ir um pouco mais além, né? Exatamente, porque não é só a questão, beleza, você tomaria 2 anos de suspensão, mas conseguiu provar aqui, você ficou 6 meses, 1 ano. Então você ficou 1 ano sem lutar. Pô, é a tua imagem, além disso. São as pessoas olharem pra você e falarem, você é dopado, né? Aquele cara que foi pego por doping e tudo mais. Mesmo com tudo isso, com esse processo, muitas pessoas ainda vão olhar pro Romero e falar que ele é dopado. As pessoas já falavam isso dele antes mesmo dele ter esse caso, esse problema, né? O porte físico dele, o cara ter mais de 40 anos e ser aquela monstruosidade e tal. As pessoas já suspeitavam dele, alguns fãs apontavam pra ele, falavam que ele usava substâncias proibidas e tudo mais. Então isso não vai mudar muita coisa, mas você tem que ser compensado por isso, porque agora que tinha lá no currículo dele uma mancha nesse sentido, e ele conseguiu provar, alguém tem que pagar por essa mancha que foi colocada lá. E alguém que tem que pagar nesse caso, a empresa de suplementos, né? Então, que bom que ele e a equipe dele de advogados e empresários foram inteligentes, foram tomar iniciativa e não apenas ficaram sentados. Que bom, provei minha inocência e volta pra luta como se nada tivesse acontecido. Não, cara, você tem que fazer alguma coisa. Perfeito. Obviamente é um processo caro, né? Não é barato você fazer isso. Você tem que ter recurso. E o Romero é um cara que luta há bastante tempo. Ele tem dinheiro para poder custear um processo desse, ainda mais nos Estados Unidos. Se você perder, você tem que pagar os custos de quem você acusou. Então é uma coisa que tem que ter muita certeza e tem que ter bala na agulha para você bancar, né? Porque você tem muito jogo, tem muita grana em jogo, né? Mas, por exemplo, o caso do Anderson Silva, que culpou suplementos, o Anderson Silva é um cara que já tem bastante dinheiro pela carreira que fez. Ele teria verba, teria bolso para poder bancar um processo desse. Se não levou à frente, se não fez, eu me questiono por quê, né? Porque se ele diz que foi um suplemento contaminado, deveria ter feito a mesma coisa. Exatamente, até porque um cara do tamanho do Anderson Silva, se ele só dele falar qual foi o suplemento, ele acaba com o suplemento. Exatamente. Com a fama do suplemento. Então, e o El Romero, outra parada curiosa também é que o Romero, embora a gente brinque, né, muito estranho, né, esse cara desse tamanho, forte desse jeito, a gente fique sempre com o pé atrás e brinque com essas coisas, a gente tem que lembrar também que o Romero, essa coisa de legado, de ter manchado o legado por causa do doping, o Romero é um cara que já disputou a Olimpíada, então ele sempre foi testado, talvez até mais do que muito lutador do UFC, muito antes, ele já passou por inúmeros testes antidoping, nunca caiu em nada, então até por isso também faz ainda mais importante comprovar e ir até o final. Mas como você falou, bom pra ele, que ele faça bom uso do dinheiro e que não abandone a carreira no MMA, porque a gente gosta de ver ele lutando. Agora, Gui, outro cara que esse sim se aposentou, mas está de volta, é o Urijah Faber, né? Mais um que sempre flerta com a aposentadoria e depois de um tempo se aposenta e aí volta ao MMA. O Faber vai voltar no dia 13 de julho, né? Conforme reportou aí o MMA Junk. E vai enfrentar o Rick Simon, que é um latino, né? Que chegou no UFC, tem 3 lutas e 3 vitórias, vai se apresentar no UFC Sacramento, já vai voltar em casa. O que você tira desse retorno do Faber? É mais um caso de cara que tá voltando sem condições, não é sem condições de voltar, mas assim, tá voltando mais por essa luta de não conseguir abandonar o esporte que ama e não necessariamente porque realmente acredita que pode voltar a ser campeão um dia e tudo mais? Cara, eu não acho que seja por dinheiro, porque o cara já tá bem resolvido, uma longa carreira, fez muito dinheiro e continua fazendo dinheiro, tenho certeza, mesmo aposentado. Mas eu acho que é aquela vontade, né, cara? Porque ele é um líder de uma academia, dono de academia, treina todo dia, continua competindo no grappling depois que se aposentou do MMA. Então, cara, ele tá rodeado, ele vive aquela experiência, ele tá toda hora nos eventos. Ele tava no UFC Rio
agora no começo de maio. Ele tá sempre respirando essa atmosfera de MMA, de UFC. Para um cara desse, cara, que fez isso a vida toda, deve ser muito difícil ele parar de fazer. Então eu entendo ele voltar, ainda mais o UFC fazendo um evento na casa dele em Sacramento. Vai com certeza encher o card de atletas da Alpha Male. É muito... Porra, o cara sente aquela coceira, né? Aquela vontade de voltar, de botar a luva de novo. Eu só não gostei muito da escolha do adversário, né? Beleza, o Rick Simon, ele é um cara que é uma nova promessa, um cara tá muito bem dentro do UFC. Mas, então qual é o objetivo com essa luta? Se eles colocassem um Faber contra alguém também experiente, alguém que não seja um contender, alguém que não seja um cara que você vislumbre como um possível desafiante ao cinturão um dia, aí beleza, era uma luta mais vencível pro Faber, era pra ser uma festa, pra vender ingresso e tudo mais. Mas nesse caso parece que o objetivo pode ser usar o Faber como escada para elevar o status de promessa do Rick Simon, né? Então eu não curto muito essa ideia de usar o Faber voltando em quase 3 anos para colocar contra um cara duríssimo. Isso que eu não curto muito, mas não é surpreendente, né, cara? A aposentadoria em MMA nunca dura muito tempo, né? Realmente, são vários casos, né? Inacreditável a quantidade. E o que prova que é realmente muito difícil para um lutador saber a hora de parar. Por isso que muita gente, né, exalta muito o Georges St-Pierre, que foi um cara que sempre soube parar na hora certa, parou no topo, voltou há uns anos atrás para fazer a luta com o Bisping, mas é um cara que, enfim, entre tantos exemplos, parece que é um cara que realmente soube a hora de parar. Porque cada vez são mais casos e mais casos de lutadores que insistem na carreira quando já tem diversos indícios que ela já está no fim. O Faber se aposentou depois de diversas apresentações longe do que ele apresentou quando estava no auge. Então, não sei nem o que esperar. E bem como você falou, já vai enfrentar logo um cara que tá numa boa fase, que é uma promessa. Então, difícil saber o que esperar disso. Vamos torcer para que ele faça boas lutas. Eu acho que esses caras, se eles se aposentam e voltam, cara, não tem que voltar pra fazer essas lutas sem sentido. Volta pra fazer super luta, entendeu? Faz um Faber e um Dominick Cruz, sei lá, alguma rivalidade que ele tenha com o Barão. O Barão também, porra, tá devagar, tá morto, né, no UFC. Faça lutas, super lutas, coisas que façam sentido pros fãs, e não necessariamente para futuro, pra correr atrás de cinturão e tudo mais. Enfim, eu acho que tinha que ser mais ou menos assim. Outra coisa que eu queria falar também, a gente viu essa semana uma entrevista que o Dedé Pederneiras, líder da Nova União, deu pro Combate.com, pra Ana Rissa, e ele deu meio que uma justificativa, né, do que muita gente não entendeu a performance do Aldo contra o Volkanovski. O Aldo acabou perdendo na decisão, muita gente não foi o Aldo que a gente está acostumado a ver, e a justificativa que ele deu foi que o Aldo, por mais que seja experiente e tudo mais, o Aldo travou na luta contra o Volkanovski. Você, quando vê esse tipo de declaração sendo dada pelo Dedé e não pelo Aldo, né? O que isso passa pra você? Você acha que realmente foi isso que aconteceu? Você acha que o Dedé tá meio que saindo em defesa pro Aldo não ter que se expor? Enfim, qual que é a leitura que você faz dessa declaração do Dedé? Foi uma declaração bem honesta, né? Dele, um cara confessar que o aluno dele travou, um cara tão experiente como o Zé Aldo, né? Acho que é uma admissão muito honesta, né? Mas eu acho que não surpreende muito, porque, especialmente depois das declarações do próprio Zé Aldo, né? Dizendo que foi a pior luta da carreira dele, que foi uma merda e tudo mais. Então, quando o Aldo trata dessa forma a derrota, eu acho que isso abre a porta para uma sinceridade maior das outras pessoas envolvidas, né? Porque se o Aldo vira depois da luta e diz que eu ganhei a luta, eu fui roubado e tudo mais, seria difícil pro Dedé ter o conforto de vir a público e falar que ele travou, que ele lutou mal, que ele não conseguiu fazer o que queria. Então acho que a postura honesta do Zé Aldo ajuda também ao Dedé a poder ser sincero com relação à luta, né? Que foi o que aconteceu, ele realmente travou, ele não conseguiu fazer nada, né? Depois da luta a gente viu outra questão também. O Aldo foi vencido pelo Volkanovski, né? Só que quem ganhou a chance pelo cinturão foi o Frank Edgar, que vai enfrentar o Max Holloway, se eu não me engano, em agosto também, ou final de julho. Não tô lembrando agora. Mas qual é a sua opinião em relação à chance pelo cinturão?
ter sido dada pro Frank Edgar. Você concorda que essa luta já deveria ter acontecido há bastante tempo, ou você acha que o Volkanovski, depois da vitória bem convincente contra o Aldo, você acha que ele que deveria ser o próximo? Cara, eu acho que a luta que já é uma luta que deveria ter acontecido já, não aconteceu por diversos motivos, né, lesão e tudo mais, mas no momento quem merecia mais é o Volkanovski. Eu acho que o Frank Edgar tá vindo de uma vitória, mas há muito tempo, sobre um cara que é o Cub Swanson, que não tá na melhor das fases. Então, eu acho que o Frank Edgar, se você pensar só no histórico, no legado dele, um cara ser ex-campeão e tudo mais, beleza, não tô dizendo que é um absurdo ele disputar o cinturão. Só que no momento o Volkanovski merece mais, isso é inegável. Vencer o Zé Aldo no Rio de uma forma tranquila é uma coisa que ele tem que ser o próximo a disputar o cinturão. Mas é isso, né, cara? O UFC toma as decisões que no mercado, para business, pelo business, o Frank Edgar é a luta que tem que acontecer. Porque vai vender mais, provavelmente. O cara tem muito mais nome, né? Mas é aquilo, né? No fim das contas, o UFC teve sorte, entre aspas, porque o Volkanovski teve aquele problema na perna, né? Quando ele saiu do Brasil, teve uma infecção, teve que ficar no hospital no Chile. Se acontece uma complicação maior, ele poderia perder a perna. Então agora ele vai demorar um pouco para poder voltar a treinar, voltar a pensar em luta, né? Então, no fim das contas, o UFC deu sorte com o azar do Volkanovski, né, para poder justificar essa luta com o Frank Edgar. Agora, Gui, falando aí, voltando um pouquinho à entrevista que o Dedé deu, ele meio que citou essa luta, dizendo que se o Edgar vence o Max Holloway, o Aldo deu a entender mais ou menos que o Aldo teria mais chance, né, de disputar cinturão, seria melhor pro Aldo se o Edgar vencesse, já que o Aldo venceu o Edgar 2 vezes. Você acha que o caminho é esse? O Aldo tem que pensar dessa forma mesmo, ou na verdade, vou refazer a pergunta. Você acha que essa declaração é meio que indício de que o Aldo vai seguir com a carreira, vai renovar o contrato no UFC, ou ainda há chance, mesmo depois da derrota, dele encerrar o contrato com o UFC, conforme o planejado no início do ano, depois da última luta? Pois é, o Aldo estava tão firme nas decisões dele. Não, eu vou fazer mais 2 lutas e vou me aposentar, acabou, não quero mais, quero ir boxe, quero fazer outra coisa na minha vida. Aí essa derrota deixou no ar o que ele ia fazer, né? Se ele ia fazer a última luta dele no contrato, beijo, tchau, ou se ia renovar. Tipo, eu me pergunto se ele vai querer renovar com o UFC caso o Frank Edgar reconquiste o cinturão. Mas é um ciclo grande isso tudo, né? Porque ele teria que torcer pro Edgar ganhar, aí depois o Edgar enfrenta o Volkanovski, mas isso se o Edgar não fizer uma revanche imediata com o Max Holloway. Tipo, é tanta coisa envolvida, tanta coisa que pode acontecer pro Aldo, vindo de derrota, pensar como a vitória do Edgar ajudaria ele numa chance ao cinturão, que eu acho que não é realístico pensar em Aldo disputando o cinturão hoje. Eu não vejo como o Aldo disputar o cinturão sem ter 2 vitórias. Então ele teria que renovar com o UFC antes de qualquer coisa. E eu não sei se ele está disposto a isso, né? Não, cara, depois da derrota pro Volkanovski, eu acho que o que favoreceria o Aldo seria o Aldo vencer, não pensar que o Edgar pode vencer o Max Holloway, e aí, enfim, acho que pra mim continua uma incógnita. Eu acho que o Aldo realmente, depois de muitas decepções, ele tá tão perto de encerrar o contrato com o UFC, que é algo que ele já quer há alguns anos. Eu ficaria muito surpreso se ele renovasse o contrato com o UFC, ainda mais nessa situação. Se ele tivesse vencido o Volkanovski, aí eu acho que até entenderia que ele realmente estaria bem próximo do cinturão. Aliás, não teria ninguém, né? Ou seria ele contra o Max Holloway, que eu acharia muito difícil, ou ele ficaria realmente esperando, na posição do Volkanovski, esperando o vencedor dessa luta. Mas como ele perdeu, além desse si que você bem citou, teria muito tempo para ficar esperando. Eu acho que o Aldo já poderia estar fazendo outra coisa da carreira, que é o que ele demonstra mais interesse, né? Agora, Léo, eu li o Léo Santos aqui, que é o próximo assunto, chamei Léo. Agora, Gui, falando ainda de Nova União, a gente vai ter nesse fim de semana o UFC Fight Night, que acontece em Estocolmo, na Suécia, e a gente vai ter o retorno. O único brasileiro do evento é o Léo Santos, que vai retornar aí depois de quase 2 anos sem lutar. Porra, é um cara que já não perde há uma década, né? Tá em 11... Quase 3 anos, aliás. É o quê? São quase 3 anos, são 2 anos e meio. 2 anos e meio sem lutar, mas já tá mais de uma década aí sem perder. E o mais impressionante é que nesse período todo são 11 lutas de invencibilidade, ou seja, ele não tá tão ativo assim
no cage, mas ele até falou sobre isso. Ele sempre fala sobre isso, né? Porque ele, por conta de lesão dele ou de adversário, ele tem dificuldade para se manter ativo e tudo mais. Mas ele vai retornar nesse fim de semana contra o Stevie Ray. Queria saber a tua expectativa para o retorno do Léo Santos, né? Um cara que está invicto no UFC, não perde já tem 11 lutas de vencibilidade, mas no UFC são 5 vitórias em 6 lutas, né? Ele teve um empate contra o Norman Park, mas já teve vitórias aí contra Kevin Lee e Tony Martin, né? Que são 2 caras aí que estão no topo da categoria. Qual que é a sua expectativa para o retorno do Léo? Pois é, eu conversei na semana passada com o Léo Santos, né? Finalmente ele estar de volta ao octógono, cara. Se você botar no papel assim e falar pra alguém, pô, nesse fim de semana vai ter o UFC lá na Suécia, vai ter um cara que vai lutar, um cara que nocauteou o Kevin Lee no primeiro round e finalizou o Tony Martin. Você vai pensar, pô, esse cara é pica, o cara tá quase disputando pelo cinturão, isso aqui, blá. Não, é o Léo Santos, que não luta há quase 3 anos. É surreal, cara. O currículo dele, se você olhar no papel, é incrível. Só que, cara, ele teve muito azar com lesão, cara. É impressionante. E com luta caindo, e com falta de luta. Porque numa dessas lutas que caiu, no 2017, eu acho. 2017, que ele ia enfrentar o Olivier Aubameyang, foi o canadense que caiu. E o UFC tinha tempo hábil de arrumar adversário, não arrumou. Acabou para aí falando que ia arrumar a luta para ele num próximo card. A oferta nunca veio. Ele esperou tanto que acabou se lesionando de novo e lesionou de novo. É um cara que teve muito azar por vários motivos. Ficou esse tempo fora, né, cara? Financeiramente ele se manteve dando seminário, dando aula e tudo mais, mas pô, o cara gosta de lutar, né, cara? Por mais que ele já seja um coroa, né, quase 40 anos, é o que o cara gosta de fazer, né? E pô, ser forçado a ficar tanto tempo longe é muito difícil, cara. Se você parar pra pensar, o Faber, ele vai voltar de aposentadoria. Agora, o Faber lutou mais recentemente do que o Léo Santos. Isso é surreal. O Faber fez uma luta. A última luta do Faber de aposentadoria, né? Que não vai ser mais a última, né? Foi 2 meses depois da vitória do Léo Santos sobre o Adriano Martins. Olha quanto tempo tem isso, cara. O Faber se aposentou, entrou no Hall da Fama, tá desaposentando e no intervalo de luta que o Léo Santos ficou parado, entendeu? É impressionante, cara. É muito triste ver um atleta perder um grande tempo da carreira dele, perder um grande momento, que, pô, diante de vitória sobre o Kevin Lee, da forma que foi, era para ele estar disputando ali entre os tops. Mas, infelizmente, não aconteceu com ele, não. E o Léo Santos é um cara que já tá batendo na porta dos 40, né? Um veterano já. Pô, com esse cartel que ele tem, com esses resultados, se ele tivesse em atividade, ele já poderia estar galgando um espaço muito maior na categoria, né? Um cara que tem que foi campeão do TUF, poderia ter uma imagem melhor trabalhada também no Brasil. Enfim, é realmente uma pena. Agora, Gui, pra gente finalizar o nosso papo, a gente vai ter na luta principal desse UFC Suécia o confronto meio pesado entre o Alexander Gustafsson, né, que vai lutar em casa mais uma vez, contra o Anthony Smith. Queria saber teu palpite para essa luta. É uma luta que vale aí... são as 2 últimas vítimas de John Jones, né? Eles vão lutar aí para ver quem se mantém no topo da categoria dos meio pesados. Qual que é o seu palpite para esse confronto? Cara, eu tô curioso para ver como o Gustafsson vai se portar, né? Porque acho que no fim das contas a derrota dele pro Anthony Smith, ele sendo nocauteado, né? E o Anthony Smith perdeu por pontos, você vai pensar, né? Então, pô, o Anthony Smith foi melhor contra o John Jones. Na verdade não, né? O Anthony Smith não fez nada, né? O Gustafsson também lutou muito mal contra o John Jones, então os dois saíram muito mal da luta contra o John Jones. Mas o Gustafsson, as declarações dele pós-luta, depois que ofereceram a luta contra o Anthony Smith e tudo mais, me preocuparam um pouco, porque um cara falou, cara, se eu perder pro Anthony Smith, eu tenho que me aposentar. Tipo, o cara que entra numa luta falando isso, ele coloca pressão demais sobre si mesmo. Então assim, cara, se ele realmente acredita naquilo que ele tá falando, se ele acha que, pô, uma derrota pro Anthony Smith prova que ele não tem mais condições de lutar nesse nível, ou lutar de qualquer forma, pô, é uma pressão gigante que ele bota em cima dele. Será que ele tá pensando em que nunca mais vai ter uma chance ao cinturão e tudo mais? Pô, isso, pra mim, essa é a grande questão em cima dessa luta. No papel, no vácuo, os dois atletas com o talento que tem e tudo mais, os dois no melhor de suas formas, eu dou vantagem pro Gustafsson. Mas essas questões todas eu não consigo ignorar quando eu penso na luta. Eu não consigo ignorar as coisas que o Gustafsson falou. Onde será que tá a cabeça dele nesse momento? Lutando em casa de novo, pô, quando ele lutou em casa
quanto o Anthony Johnson terminou da forma que terminou, foi muito duro pra ele. Como é que é voltar pra lá? Ele já fez lutas depois disso lá, mas se eu não me engano, já fez lutas depois disso lá, mas é o cenário tem muitas questões em cima dele. Então, eu me pergunto como é que ele tá pra essa luta com o Anthony Smith, que é um cara duro, é um cara que não desiste, né? Um cara que segue andando pra cima. Então, se ele entrar mais ou menos numa luta contra um cara assim, pode terminar ruim pra ele. Rodou e não deu palpite, né, meu rei? Não, velho, então, no vácuo, eu aposto no Gustafsson. Gustafsson, boa. No vácuo. O talento dos dois, no vácuo, numa situação, se os dois entrarem bem, eu aposto no Gustafsson. Sim. Mas tem esse asterisco da questão mental do Gustafsson, que eu não tenho como saber como ele está. Imaginando que os dois entrem bem, eu acho que o Gustafsson vence. Eu tô dando um favoritismo pro Gustafsson também, mas bem com o pé atrás por tudo que você falou, realmente. Acho que o Anthony Smith também é um cara que tá... Embora ele tenha perdido pro John Jones, o que não foi nenhuma surpresa, eu acho que ele é um cara que atualmente ele tá com uma confiança melhor do que o Gustafsson. O Gustafsson realmente, essas declarações que ele dá, a gente fica sempre pensando, acho que ele tava preso demais na ideia de que podia vencer o John Jones na revanche, e aí há muito tempo já ele não se apresenta mais a força que ele deveria ter se confirmado quando ele fez aquela luta lá atrás com o John Jones. Tá sempre longe do octógono, fica muito tempo sem lutar, quando luta nem sempre faz atuações boas. A última atuação boa dele foi contra o Glover, né? Então, enfim, mas eu também tô curioso para saber qual Gustafsson a gente vai ver dentro do octógono. Eu dou um favoritismo pro Gustafsson, mas é um pé bastante atrás. Acho que o Smith também pode tranquilamente surpreender. Gui, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um prazer fazer essa resenha com você, como sempre. Dessa vez deu tudo certo, a gravação tá 100%, então não vamos precisar regravar, igual já aconteceu. Perdemos, ouvintes, semana passada aconteceu um erro técnico, então perdemos meia hora de resenha com o Guilherme Cruz, mas dessa vez tá tudo certo, tá tudo perfeito para vocês ouvirem e apreciarem mais essa aula. Amigo, é sempre um prazer gravar com você. Gravaria quantas vezes necessário só para poder aprender um pouco com um amigo sobre MMA. Sempre um prazer. Precisando é só chamar sempre. Muito obrigado pela sua audiência. Eu conto com vocês na semana que vem, é claro, com o melhor do mundo das lutas. Até lá!